tem Conmebol Libertadores essa semana, Elton Serra. E simplesmente temos São Paulo e Botafogo no Morumbis. Eduardo Afonso tem mais informações. Um abraço a vocês, voltamos aqui do Morumbis, que amanhã será palco da decisão de uma das vagas para a semifinal da Copa Libertadores, com expectativa de público superior a 60 mil pessoas no encontro entre São Paulo e Botafogo. Vou trazer algumas informações do São Paulo, que encerrou a sua preparação nesta terça-feira no CT. E claro, o técnico Zubeldia está tentando esconder ao máximo o time que ele vai colocar em campo. A gente pode se basear pelo jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Ele poupou toda a defesa, inclusive os 3 zagueiros. É uma dica que talvez ele coloque a mesma formação tática do Engenhão, com 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e também Sabino, e com Wellington e Rafinha nas 2 alas. E aí o Luciano ou o William Gomes, um dos dois, sairia da equipe. Ele jogaria só com 3 atacantes. Lucas Moura, Caleri e provavelmente o William Gomes ou ainda o Luciano. Mas claro que o fato dele ter poupado os jogadores não é a certeza de que o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros. O São Paulo pode voltar, até porque precisa de gols, pelo menos de 1, para ganhar por uma quantia mínima, 1-0, e se classificar, ele pode voltar a atuar com 4 atacantes, com apoio da torcida, jogando no seu estádio, onde conhece muito bem. Aí sairia um zagueiro, provavelmente o Sabino, o time teria uma linha de 4 atrás, 2 volantes, Luiz Gustavo e Bobadilha, e os 4 atacantes. De um lado, Lucas Moura, do outro lado, William Gomes, centralizado nessa linha o Luciano e mais à frente o Caleri, que inclusive se fizer um gol, vai se igualar a Rogério Ceni e Luiz Fabiano como o maior artilheiro da história do São Paulo na Copa Libertadores. Certo mesmo é que 3 jogadores que poderiam estar nessa grande decisão não vão estar. O Ferreirinha, que pode voltar, quem sabe, numa suposta semifinal, Pablo Maia e Alisson, que só voltam no ano que vem. É isso, volto com vocês, amanhã tem transmissão dos canais ESPN, Botafogo, São Paulo e Botafogo, a partir das 9h30 da noite aqui no Morumbis. Super jogo, jogo de idazinho, estávamos lado a lado, muita apreensão para a partida Botafogo e São Paulo, foi 0-0 com o Botafogo muito bem no primeiro tempo, dominante, o segundo tempo mais equilibrado. E aí eu pergunto para você, Sim, Tetra. Sim. O que você espera no Morumbis? Uma versão no primeiro tempo, uma versão no segundo ou uma terceira versão? O que teremos? Eu acho que assim, eu estou olhando o Edu Afonso, brilhante Edu Afonso, ele traz que a escalação, ele vê muito pelo que aconteceu contra o Inter. E eu quero dar uma opinião de escalação olhando o que eu vi no jogo contra o Botafogo. Você vai entrar com 3 zagueiros, como foi no primeiro tempo, e que o Botafogo foi muito melhor e teve a chance de matar e bem o jogo, foi muito superior ao São Paulo. Quando ele desfaz isso e vai para um segundo tempo, entra o Wellington Rato pela direita... No lugar do Rafinha. Né? E aí, assim, a gente vê um São Paulo propondo um pouco mais o jogo, equilibra o jogo. E o Caleri tem a chance do segundo tempo. Né? Então, eu olhando por aí, o São Paulo jogando em casa, com a sua torcida, não é um jogo que você vai entregar a bola para o adversário, para você ficar reativo. Zinho, você quer dizer que ele jogando com 3 zagueiros, ele não vai ter um poder ofensivo? Diminui para mim, diminui. Então, eu vou mais pelaquela formação de uma linha de 4. E se ele entra com essa formação, principalmente o Lucas Moura, que o Lucas Moura é melhor centralizado. Não jogou bem centralizado o Lucas Moura no primeiro jogo. Então você ter o Luciano, que é um cara que eu acho importante para jogos dessa grandeza, com o garoto, que é o da velocidade, e com o Lucas Moura e o Caleri, me mostra um São Paulo buscando também a vitória, buscando mais o jogo ofensivo, sendo mais protagonista no jogo. Quero ouvir também o Mauro, mas a gente tem a imagem do Botafogo chegou agora há pouco no seu hotel. Olha a torcida do Botafogo. Vamos lá, tem sob som lá. Isso beleza. É aqui? É. A torcida do Botafogo aqui já? Não, esse é o Embarque, né? Esse é o Embarque. É o Embarque. Peraí, tá escrito a chegada. Vamos só codificar a mensagem recebida aqui. Ao aeroporto ou a São Paulo? Aeroporto, tá lá a torre. Exato, isso é aeroporto. Cerca de 200 pessoas, muita festa. Aerofogo? Aerofogo, Melhor não, né? Aerobota é melhor. E com uma expectativa de repetir o time da ida. Você?
de Botafogo. Da imprensa aí, ó o ônibus aí, ó, chegando. Olha lá o time, ó. Bonito o ônibus. Bonito, hein, o ônibus, hein? Muito bonito. Muito bonito. A expectativa de quem cobre lá, setoristas, essas coisas, acompanha os treinos da medida que pode, na verdade é mais informação do que visual, né? Porque ninguém vê treino. Sim. É que o Arthur vai repetir a equipe. Eu acho que, inclusive, faz sentido, né? Não vejo por que mudar, vai de Alex. O Cuiabano nem está nesse ônibus para viajar, né? Então, Aí você olhar o que ele fez no clássico contra o Fluminense, sim. Ele começa com o Marçal na lateral e com o Matheus Ponte. Então Vitinho e Alex Telles, os dois laterais. Não tem o Basto, né? Que está suspenso. Sim. O zagueiro. Sim. Deve ir Adrielson. Baita zagueiro, diga-se passagem. Mas vem o Adrielson que também bom também, demais, né? O ano passado foi um grande destaque. Agora, é muito aberto esse jogo. É jogo, falei ontem, repito hoje. Se Caleri e Lucas Moura não jogarem o que eles têm que jogar, o São Paulo não passa, não. Eles são os principais jogadores, então eles têm que mostrar que são decisivos, como o Lucas mostrou muito assim que chegou, principal jogador, etc. E o Caleri perdeu a chance, o Zinho tem razão, o Botafogo podia ter conseguido a vitória tranquilamente, mas o Caleri teve a grande chance do jogo para trazer o São Paulo com um gol e perdeu um gol que não é do nível do Caleri perder, né? Um gol para a qualidade do Caleri, para o artilheiro que ele podia ter decidido o jogo. Ao contrário até do que aconteceu no jogo com o Atlético Mineiro, né? Que o São Paulo aqui foi muito bem e no final o Atlético fez 1-0 e teve a vantagem que acabou classificando. Então o São Paulo podia ter ganho num jogo que o Botafogo mereceu mais, enfim, foi para cima. Mas o Botafogo é muito forte, muita velocidade. Eu não imagino vendo esse Botafogo numa retranca. Então vai ser lá e cá, vai ser muito, muito bom acompanhar esse jogo amanhã. Eu quero ouvir a Marcela, jogar para a Marcela e para o Elton. Para mim é essa a questão. Por exemplo, Galo e Fluminense. Pode passar o Galo, pode passar o Fluminense, beleza. Mas se você falar o Fluminense vai amassar o Galo lá, me surpreenderia. Ou mesmo o Galo passar o carro no Fluminense, também me surpreenderia. Esse jogo, Marcela e Elton, do São Paulo com o Botafogo, ele permite enredos diferentes. Sim, o Botafogo pode ir ganhar muito bem no Morumbi, o São Paulo pode se impor e ganhar muito bem. Eu acho que pode ter uma narrativa do jogo, não estou falando sobre quem vai passar. Muito que não vai ser surpresa, pode acontecer realmente um pouco de tudo nesse duelo do Morumbi, Marcela e Elton. Pois é, mas tem uma coisa, né, Felipe? É um Botafogo que joga o melhor futebol do Brasil, sem nenhuma dúvida. Mas o São Paulo pode estar com aquela ideia também. Olha, o pior já passou. Agora são 60 mil torcedores aqui no Morumbi e a gente vai jogar junto com a nossa torcida e isso conta demais. Mas é um São Paulo que precisa apresentar um futebol melhor do que apresentou, mesmo no segundo tempo, para conseguir sair com essa vitória, para conseguir sair com essa classificação, Elton. Eu acho que o curioso é que a gente está vendo a versão, não diria perfeita, mas a versão do Zubeldia que conhecemos quando ele surgiu para o futebol brasileiro. Sim. É exatamente isso. O Zubeldia é o atual campeão da Sul-Americana, venceu o Fortaleza na final no ano passado. E o mata-mata da LDU foi exatamente como o São Paulo tem se comportado nos mata-matas, né, nessa temporada com o Zubeldia. É um time fora de casa que tenta zerar o placar, né, que tenta sair pelo menos sem levar nenhum gol. Tem conseguido algumas oportunidades contra o Nacional, apesar da vantagem, né? Foi um time que conseguiu ali, contra o Atlético a mesma coisa, né? Perdeu em casa, mas fora de casa foi o 0-0, que acabou não classificando. A gente tem visto o Zubeldia se preocupar muito com o sistema defensivo. Só que agora, eu acho que ele enfrenta o adversário mais forte dessa sequência desde a temporada passada. Porque o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Bahia. O Botafogo já viveu um revés em mata-mata nessa temporada. Mas é um time que, jogando fora de casa, tem o conforto de fazer o jogo que não é a sua melhor versão com o Arthur Jorge, que é transição rápida, como no ano passado foi, mas se sente confortável jogando dessa forma. Não é um time que se envergonha de dar a bola para o adversário, porque muitas vezes precisa fazer isso para ganhar campo e jogar no contra-ataque. Eu acho, a gente viu ali mais cedo, né, a Tarja dizer que é um jogo em aberto, eu acho que mas ainda vejo o Botafogo com um repertório um pouco maior para vencer esse São Paulo. Só que o que pode fazer com que o torcedor do São Paulo se apegue à classificação
Elcio Beldia ter mais experiência em mata-mata aqui na América do Sul do que o técnico do Botafogo. Tem isso também, e é né? um time que consegue fechar espaços contra um adversário que gosta muito de atacar com muita gente, que é a equipe do Botafogo. É bem lembrado, né? A gente pensar na característica do Zubeldia. O Zubeldia, ele entra e ele não tem, eu não vou me acanhar em jogar a bola para o adversário, até porque você sabe a característica do adversário, você sabe que o adversário é mais forte do que você. E isso sem nenhum medo ou sem nenhuma vergonha de dizer isso. É um São Paulo que conseguiu um super resultado, esse empate em 0-0, e coloco para você, Mauro e Zinho, e um Zubeldia também que tem essa experiência. O 0-0 lá no Rio de Janeiro foi vitória. Agora, o 0-0 não serve. Mas levar para os pênaltis seria uma boa para esse São Paulo, já que o Botafogo tem um futebol melhor? Eu acho que assim, se você pode resolver nos 90 minutos, é melhor. Ele tá em casa, né? É melhor. É assim, o Botafogo, eu concordo com a Marcela, nesse momento... O futebol brasileiro tem isso, né? São por semanas agora. É que essa semana dele tá longa, né? A semana do Botafogo 30 tá dias. Um pouco mais longa. Mas é o melhor futebol. Ele conseguiu mesclar e até poupar a sua parte ofensiva num duelo contra o Fluminense, e ele vence o jogo no final e mantém a liderança do brasileiro. Isso traz uma atmosfera boa. O São Paulo faz uma opção de botar o time alternativo e perde de 3-1 no Morumbi pro Internacional. Isso não é bom. Traz um... E a torcida, o que ela fez? É quarta-feira. Quarta-feira. Não é mole não, Libertadores... Virou obrigação. Tá bom, hein, Então, eu não acredito num torcedor aceitando o São Paulo entregar a bola pro Botafogo. O Botafogo é o melhor time, o Botafogo vai propor o jogo em casa. Por isso que eu falei, ele tem que buscar, na minha opinião, um time com uma postura ofensiva melhor, de sair de três defensores, 3 zagueiros, colocar Luciano no jogo junto com o Lucas Moura e o garoto William e o Caleri, porque aí você tem trocação, você tem como ter um quarteto ofensivo como o Botafogo tem, com o Luiz Henrique, com o Almada, com o Savarino, com o Igor Jesus. Então, iguala mais, assim. Eu vou dar um pitaco antes, deixa eu só registrar essa imagem. É um momento que os jogadores e o treinador do Botafogo param diante da torcida no aeroporto. Bonita imagem do Botafogo indo para um jogo fundamental. Não é o jogo do ano do Botafogo, um dos jogos mais importantes da história. O Botafogo chega numa semifinal. Sim. E chegaria numa semifinal... se for contra o Peñarol, chega claramente como um favorito. Estou falando pelo futebol apresentado, porque o Peñarol está jogando demais, hein? O Peñarol está jogando muito bem. Mas pegar com o Flamengo, mesmo o Flamengo, tem o Heleno, já não se fala isso em relação ao Botafogo. O Botafogo vive um momento melhor que o do Flamengo. Muito legal. Eu já vou jogar para